Fala galera, o vídeo que eu trago hoje é sobre a polêmica, né, que deu no debate do dia 9, né? No caso, estou gravando esse vídeo na sexta-feira, foi na quinta-feira, e, e a gente foi analisando, né, o debate. Na minha opinião, assim, de um simples entusiasta, né, na questão da opinião, o debate ele foi muito superficial, né? Principalmente pela qualidade das perguntas que foram colocadas pelos jornalistas e pelos candidatos que lá se tinham, né? A turma do sono, aquela turma que não fala tanta coisa não tinha uma novidade, né? Não trazia consigo uma ideia, uma proposta diferente, um projeto diferente. Eu estou falando no caso aqui do Alckmin, Marina e o Meirelles, né? Aí tivemos um breve ali comentários ali do Álvaro Dias, né? Falando ali da questão dos impostos e tal. Aí veio o Bolsonaro e veio o mais comentado na noite, né? Que foi o Cabo da Ciolo. E ele, quando ele se dirigiu a perguntar uma pergunta para o Ciro, né? Aí ele alegou que o Ciro fazia parte do Foro de São Paulo e Ursal, né? Que ele fala, ele interpreta que como se fosse um bloco, um grande bloco aqui na América, né? Socialista, né? Que estaria como objetivo unir toda a América Latina, né? Num único país, numa única nação, país forte, né? Parecido um pouco com aquela União Soviética, que hoje a gente sabe que é meio que impossível, né? O fato da globalização, todos esses aparatos, o fato da globalização, do comércio, né? Não estamos falando de livre mercado, estamos falando aqui da questão mesmo do da própria miscigenação cultural que a gente tem hoje, né? Hoje você pode usar um transporte, um avião, né? Ir para outro continente a cerca de um dia, 2 dias, né? E a gente tem pesquisas espaciais, estão em busca de, né, exploração espacial, que vem desde aquela Guerra Fria, né? Ele criticou, falou que o Ciro fazia parte dessa organização, e no meu entender isso é mais conspiratório, né? Nos dias atuais seria uma conspiração. A gente podia citar o Che Guevara, que ele tinha um projeto parecido na América do Sul, América Latina, só que vamos entender, o comunismo ele foi barrado no Brasil, né? Lá no período ali do Vargas, né? Então ali o Manifesto Comunista ali foi parado, né? Manifesto Comunista já. O, o ato ali dos comunistas foram parados pelos militares na época, né? Ali o governo, o estado onde o Vargas era o soberano lá, né? No regime. Então, foi várias alfinetadas. Eu vou deixar o link do vídeo, né? O Cabo da Ciolo e o Ciro, né? Vocês podem assistir, tirar suas próprias conclusões, que
é uma opinião pessoal, né? Eu tenho a minha, eu achei que não foi preciso ele ter falado isso, né? Ele estava até se saindo bem na questão da auditoria da dívida, né? Poucos candidatos falaram nisso, ele teve coragem de falar. E o Ciro já vi falado isso em várias entrevistas, né? E no debate também ele criticou muito a reforma trabalhista, sobre os sonegadores, né? Então a gente tem uma concordância. Só que ele foi pro lado religioso, chamando, falando que várias vezes que em nome de Deus, né? Da crença, né, no qual ele fazia parte. E a gente não teve desde 89, né? A gente não tem um debate televisivo com um representante do PT, né? A gente teve um representante do PSOL, que foi o Boulos, saiu bem nos primeiros blocos, né? Ele saiu bem, foi bem, né? No aspecto do ponto de vista do que ele defende, né? Das ideias que ele defende. Mas eu achei muito superficial a questão de todos os candidatos, a questão do plano de governo, a saída para a crise, né? Apesar que alguns contrapontos, né? Bom, por exemplo, do próprio Cabo do Daciolo falar que o Brasil não está numa crise. Em aspectos financeiros, eu até concordo, porque a crise brasileira ela foi gerada pela governança política, né? A governança política brasileira decaiu, né? O Estado, a política do Estado, ela ficou enfraquecida após os acontecimentos, né, do impeachment, né? E a, a gente tem que saber interferir, né? Criticar essas coisas. O Ciro já vem falado do Foro de São Paulo, deu duras críticas, né? Em 2017, né? Já falou em outros períodos, né? Sobre o Foro de São Paulo. Ele tinha eu vou deixar a entrevista completa, vocês podem ler, né? Vou deixar o vídeo. Eu tô vendo bem que o canal tem poucas visualizações, né? Então, assim, eu não gosto disso porque não é um canal profissional, são um cidadão comum, né? Que tá gravando o vídeo e repassando alguma informação, tipo, uma pessoa que não tenha toda essa mala de conteúdos. Mas que compartilhe, né? Deixe um comentário, dando sua opinião. Pode ser, eu quero assim, mas que seja claro, você não pode deixar a denegrindo, né? Deixar uma opinião denegrindo a pessoa. Deixa a sua opinião normal, né? Seja você eleitor do Ciro ou de outro candidato, né? E eu tentarei responder. Poderia, se a pergunta for até interessante, muito bem trabalhada, a gente até pode respondê-la num vídeo separadamente, né? Mas o, o debate ele foi bom, foi produtivo em alguns aspectos. Eu senti um isolamento, né, do Ciro no primeiro bloco. Eu acho que é pela bagagem, né? Até o Bolsonaro concordou em algumas coisas com o Ciro, principalmente na questão das escolas, né? Quando ele fala que as 77 melhores escolas, entre as 100, as 77 as melhores são do Ceará, ele concordou, né? Falou até de uma pessoa lá do ITA, citou o ITA. E é isso que eu tenho para repassar, né? Não é nada aprofundado, mas é o que fique claro que essa questão do Foro de São Paulo não tem nada a ver. Até porque a corrente do Ciro é diferente da que a gente tem, né?